Olá, alunos da Escola Samatec. Bem-vindos a mais uma videoaula da disciplina de controle dimensional. Agora a gente vai ver o instrumento chamado goniômetro. Tá? Goniômetro é um instrumento que mede ângulos, né? Medidas angulares. Então na aula de hoje a gente vai ver alguma coisinha de ângulos, vamos relembrar algumas coisas. Né? Vamos ver o goniômetro, aí, o modelo, né, de goniômetro, aplicações e o processo de leitura de medidas, né, angulares. Tá bom? Só relembrando que é um ângulo, né? Os ângulos são medidos em graus, né? Então tá ali, ó, 3 graus, a gente indica com aquela bolinha, né? Isso, 3 graus. O que significa medida em graus? Você pega um círculo e divide em 360 partes iguais, tá? Cada partezinha dessa é 1 grau, então tá bom? E aí, ó, nós temos o grau, os minutos e os segundos, né? Lembram? Os minutos a gente indica com esse apóstrofozinho, né? E os segundos com a crase, não é isso? Aspas, né? Crase não, aspas, tá? Então nós temos ali, ó, 3 graus, 5 minutos e 35 segundos, tá bom? Lembrando que 60 segundos é igual a 1 minuto e 60 minutos é igual a 1 grau, tá bom? Nós vamos precisar dessa ideia para entender como funciona o goniômetro, tá bom? Goniômetro é um instrumento que é utilizado para medição angular, tá bom? Então tá aí na figura, ó, um goniômetro, né, que tem nônio, né, a gente vai ver mais à frente, tá? Isso é um instrumento de medição angular de precisão, tá bom? Aqui, ó, nós temos um goniômetro, né, mais simples, tá bom? Que é mais conhecido como transferidor de graus, tá? Eu tenho um modelo dele aqui, ó, é esse aqui, tá bom? Aqui nós temos o... Deixa eu passar aqui para a próxima imagem. Isso. Então tá aqui, ó. Nós temos aqui o corpo, né? E aqui assim nós temos a graduação dele, né? São as divisões em milímetros, tá bom? Aqui nós temos a lâmina, né? Ou a régua aí do transferidor, tá? E aqui a articulação, tá? Você trava aqui na medida que você quer, ó. E se você quiser botar outra medida, você solta aqui, né, o parafusinho aqui, e posiciona ele na medida que você quer, tá bom? Aí lembrando que aqui eu tenho um ângulo, aqui eu tenho outro, tá vendo? Esse aqui menor que 90 graus, né, eu tenho um ângulo agudo. E aqui, que é maior do que 90, eu tenho um ângulo obtuso, tá bom? Então sempre nós vamos ter duas medidas, tá? Passando, então esse é o transferidor de graus, que é o goniômetro simples, tá bom? Só aqui, ó, aqui ele está zerado, eu zero a minha lâmina aqui, né, a minha referência aqui da lâmina no zero, tá bom? E aí à medida que eu vou deslocando aqui, cada tracinho desse é 1 grau, tá? E aí eu vou deslocando em graus mesmo, tá bom? Essa minha resolução aqui é 1 grau, é a menor medida que eu consigo com esse instrumento, tá? Aqui eu tenho 90 graus, aqui uma volta, né, uma meia volta eu tenho 180 graus, tá bom? Então eu consigo medir de 0 a 180 com esse transferidor de graus, tá? Mas existe um outro instrumento que é mais preciso que esse, tá? E eu consigo resoluções menores que o grau, tá bom? Que é exatamente esse que está na imagem, o goniômetro, tá bom? Então aí, ó, quais são as partes desse goniômetro? O disco graduado, o disco de vernier, tá? A escala móvel. Essa escala ela gira em cima do disco graduado ali, ó, tá? Então o disco graduado está parado e o meu nônio que vai girar, né, junto com o disco aí do instrumento, tá? Que é chamado articulador aí. A gente tem um fixador desse articulador, então você gira na posição que você quer, depois você vai lá e fixa ele, tá? É semelhante a esse que eu mostrei para vocês. A gente tem o esquadro e tem a régua, tá? E aí o ângulo entre o esquadro e a régua que é o ângulo que a gente vai estar medindo, tá bom? E nós temos o fixador da régua também. Você consegue prolongar a régua, né, ou diminuir, tá bom? Dependendo da peça que você vai medir, tá? Aí no disco graduado ele tem 4 divisões ali de 0 até 90 graus, né, que é um disco completo, são 360 graus, né? Então você consegue identificar 4 quadrantes ali para você executar as medidas, tá? Aí alguns exemplos aqui de divisões de medição com goniômetro.
medindo o ângulo obtuso, tá vendo? São ângulos maiores que 90 graus, tá? Medindo o ângulo num gabarito, deixa eu só voltar. Medindo o ângulo aí, né? Peças vão estar presas ali no gabarito, tá bom? E medindo ângulos agudos, né? Que são menores que 90 graus. Então, de maneira semelhante aqui, como eu mostrei para vocês, ó. Aqui eu tenho um ângulo agudo, que é menor que 90 graus, e aqui eu tenho um ângulo obtuso, que é maior do que 90 graus, tá bom? Então no goniômetro a gente consegue essas duas medidas também, tá bom? Aí, para a gente trabalhar com o goniômetro, a primeira coisa que a gente tem que achar é a resolução, né? Então a gente divide a menor divisão lá do disco graduado, pega a menor divisão, geralmente é 1 grau, não é isso? Divide pela quantidade de divisões do nônio, tá bom? Então tá lá, ó, o nônio vai ter 12 divisões, né? Então 1 grau dividido por 12, tá? Como 1 grau é igual a 60 minutos, então tem 60 minutos dividido por 12, 60 dividido por 12 é 5. Então a resolução do goniômetro é 5 minutos, tá? Então quer dizer, peguei 1 grau, dividi em 60 partes, eu tenho cada partezinha desses 60 é 1 minuto, então a medida que eu consigo é 5 minutos, tá? Então é um instrumento de precisão, ok? E aí como que a gente trabalha, né, com isso, com o goniômetro? Olhando pela figura, ó. Eu tenho lá por fora, eu tenho um disco graduado e por dentro a escala menor eu tenho um nônio. Então tem os dois zeros ali, eu observo o zero, quantos traços ele passa, tá bom? Então tá aí, o A1 está indicando quanto que o zero passou lá. Se você observar, o zero esse zero de baixo, que é o zero do nônio, ele só deslocou um pouquinho. Ele não passou nenhum traço depois do zero lá do disco graduado. Ele só desencontrou do zero do disco graduado. Então até A1 aí eu tenho a medida de 0 graus, tá? Agora eu conto lá no nônio, dali para frente, do zero para frente, qual foi o traço do nônio que alinhou? Foi exatamente, olha lá, 1, 2, 3, 4, 5, 6, o sétimo traço. Tá? O sétimo traço do nônio que está alinhando com alguém lá do disco graduado, lá, da escala fixa. Então cada tracinho desse do nônio mede 5 minutos. Como foi o sétimo, eu tenho 35 minutos, não é isso? Beleza, então é assim que a gente lê o processo de medição em goniômetros, tá bom? Então mais alguns exemplos, olha lá. Na escala fixa, né, o meu zero passou ali, ó, 14 graus, vê que o zero do nônio, ele passa, o zero da escala fixa está lá atrás, ó, embaixo do A2 aí, ó, tá vendo? Então quer dizer, o zero do nônio ele deslocou ali, ó, 14 tracinhos, ele passou 14 tracinhos, então tem 14 graus, tá? E agora eu vou olhar no nônio qual foi que alinhou lá, ó, aquela medida B2. Então tá ali, foi o terceiro traço do nônio que alinhou. Como eu tenho 5 minutos, eu tenho aí 15 minutos, né? 3 vezes 5, cada tracinho desse do nônio é 5 minutos, então nós temos 15 minutos. Então a medida total é 14 graus e 15 minutos, tá? O próximo exemplo, né, o exemplo B, a gente tem lá, olha lá, o zero do nônio. Ele passou, nota que ele já passou lá, ó, do 40 graus, os 50 graus, 60 graus, 64 graus, né? Então tá lá. Então passou 64 tracinhos, então eu tenho já 60 graus. Agora eu olho qual traço do nônio que alinhou. Nota que o zero, ele não está alinhando com o traço 64, ele passou um pouquinho. Esse pouquinho eu vou olhar agora no nônio quanto é, tá? Se o zero do nônio tivesse alinhado com o traço 64 graus, eu teria a medida de 64 graus, tá? Como ele não alinhou, passou um pouquinho, eu vou olhar no nônio quem que alinhou. Então alinhou justamente o sexto traço, tá? E aí, de 5 em 5 minutos, eu tenho 6 vezes 5, né? 30 minutos. Então a medida final, 64 graus e 30 minutos. Próximo exemplo, uma outra imagem. Tá ali, ó. O zero do nônio, nota que agora eu estou deslocando o zero no sentido horário, né? O nônio no sentido horário. Então ele passou já, ó, do 10, do 20, do 30, do 40, 41, 42, tá? Então ele passou do 42, não alinhou, né? Então já tenho aí 42 graus, tá?
Agora eu olho no nônio, né, o quanto que ele passou. Eu vou olhar no nônio qual o traço que alinhou. Foi justamente o quinto traço do nônio que alinhou, né? Então, na verdade, o quarto traço, né? Desculpa. Depois do zero lá, ó, 1, 2, 3, o quarto traço, tá? Então, 4 vezes 5 minutos, nós temos 20 minutos, né? Então, a nossa medida, 42 graus e 20 minutos, tá? Próximo exemplo, agora, ainda no sentido, no sentido, estou girando o nônio, no sentido horário, não é isso? Ele passou, depois do zero, ele passou lá, ó, 5 até o nono tracinho, tá bom? Tá vendo? Então quer dizer que a gente já tem 9 graus, não é isso? 9 graus. Agora ele não alinhou, então eu vou olhar no nônio quem que alinhou lá. Foi exatamente o terceiro traço lá do nônio, né? Então nós temos 15 minutos. Então 9 graus e 15 minutos, ok? Próximo exemplo. Tá aí. Nota que agora a gente está girando o nônio no sentido anti-horário, tá vendo? Olha lá pela escala fixa, o disco graduado lá por fora, que o zero está mais à direita, né? E o nônio está indo para lá. Então, ó, se você olhar o traço zero lá do nônio, ele passou lá, ó, 50 tracinhos, tá vendo? Desde lá do zero, ó, 10, 20, 30, já passou 50 tracinhos. Então já tem aí 50 graus. Agora eu vou olhar no nônio quem que alinhou, porque o traço do zero do nônio não está alinhado com o traço 50, né? Ele passou um pouco. Então lá do nônio lá, ó, é justamente o 1, 2, 3, 4, o quarto traço, tá? Então nós temos o quarto traço ali 20 minutos, tá? Então a medida final 50 graus e 20 minutos, ok? Próximo exemplo. Agora a gente está no sentido de leitura, né? No sentido horário, tá bom? Ó, o zero do nônio lá, ó, nota que é o zero de baixo do nônio, ó, ele passou já o traço de 10, de 20, de 24, tá vendo? E ele não alinhou, né? Então ele passou 24 traços ali, eu já tenho 24 graus, agora eu tenho que observar esse tantinho que ele passou, vou olhar no nônio. Qual foi o traço que alinhou? Foi exatamente o segundo traço, né? Nota que esse segundo traço está alinhado. Tá? Nenhum dos outros traços do nônio está alinhado mais com nenhum outro, tá? Então o único que alinhou foi esse. Então eu tenho 10 minutos, né? Porque cada um tracinho desse mede 5 minutos, como foi o segundo, 2 vezes 5, 10 minutos. E aí a nossa medida, 24 graus e 2 minutos, e 10 minutos. O próximo exemplo, o zero passou a 9 traços, então nós temos 9 graus, tá? E o traço que alinhou, o zero não alinhou no 9, então ele passou mais um pouquinho. Então agora eu vou olhar lá no nônio, qual o traço do nônio que alinhou, né? Foi exatamente o terceiro traço do nônio. Então nós temos 3 vezes 5, 15 minutos, ok? E aí tá aí nossa medida final, 9 graus e 15 minutos, tá? Bom, pessoal, por hoje, né? É só, tá? A gente viu agora como que a gente mede aí, medições angulares, tá bom? Assim, a gente fecha a nossa disciplina de controle dimensional, tá? A gente viu aí todos os instrumentos, né? Paquímetros, micrômetros, goniômetros, relógio comparador, não é isso? Régua graduada, tá? Lembro vocês, né? Busquem mais informações, né? Em outras fontes também, tá bom? E qualquer dúvida vocês podem me procurar lá no ambiente virtual, tá bom, pessoal? Bom, um abraço e até a próxima videoaula e a próxima disciplina, tá?